Salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar e hoje começamos ao som de filme Rocky Balboa, estrelado por Sylvester Stallone. Vocês devem estar se perguntando o que tem a ver Rocky Balboa com Corinthians. Mas na verdade quem já assistiu o filme, que é um filme do final da década de 70, na verdade depois teve uma longa sequência, deve conhecer o boxeador americano que era desacreditado, menosprezado por muitos, considerado um boxeador ali medíocre, e que com muita superação, determinação, força de vontade, muita persistência, acabou conquistando o título mundial de boxe. E é inspirado em Rocky Balboa que nós vamos começar hoje falando do clássico entre Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, às 4 da tarde. Eu vou dizer para vocês, o Corinthians está sendo vítima de chacota durante toda a semana, estão dizendo que o Flamengo vai massacrar o Corinthians. Muitos jornalistas sérios, inclusive consideramos sérios falando isso, comentaristas. Então eu acho que é o momento do Corinthians superar aí, ter muita raça, determinação, força de vontade, mostrar que a nossa camisa tem muito peso e que nós temos condições de enfrentar qualquer um de igual para igual. Então vamos falar um pouco do jogo. Na verdade a expectativa é que o Corinthians repita a escalação do último jogo contra o Cuiabá. O trio de volantes certamente vai ser mantido, que é o Cantillo, o Gabriel e o Rony. E pela esquerda a tendência é que ele escale o Adson, que foi bem contra o Cuiabá. E o Mosquito com certeza é titular e o Jô deve ser o centroavante, sem nenhuma dúvida, se não tiver nenhum problema aí de última hora. A equipe deve ser essa, a defesa que sempre já tem jogado todos os jogos. Então a chave do Corinthians é realmente fazer uma marcação muito forte. O Flamengo tem jogadores excelentes, principalmente do meio para frente. Tem dois jogadores que armam muito bem o jogo ali, como o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Bruno Henrique, jogador de muita velocidade, que parte para cima, do drible. Certamente temos que fazer uma marcação muito forte ali em cima dele. E o Gabigol é aquele jogador que faz o gol, o goleador. Ele não aparece tanto, mas ele é um jogador que se não tiver cuidado com ele, ele vai e faz o gol. Então certamente o Corinthians tem que fazer sim uma marcação muito forte, mas nós temos também que sair para o jogo quando tivermos com a bola. Temos que procurar armar contra-ataques em velocidade para surpreender o adversário. Nossas saídas são conseguir roubar a bola do Flamengo e nos lançamentos do Cantillo, nas saídas ali do Fagner em contra-ataque, apoiando o Mosquito, que é um jogador muito veloz. Essas são a chave da nossa vitória. E por outro lado tem o Adson também do outro lado que pode surpreender. Ele deve ser o titular. Eu particularmente gostaria de começar com o Matheus Vital, apesar do Vital não vir muito bem. Acho que é um jogador que precisa que alguém dê uma chacoalhada ali, falta um pouco ali de vibração, um pouco de determinação, mas é um jogador que tem qualidade. Ele tem um pouco mais de experiência que o Adson, já jogou mais partidas. Então eu particularmente daria mais uma chance para ele ali e deixaria o Adson como arma para o segundo tempo, entendeu? No segundo tempo o adversário já mais cansado, o Adson poderia fazer a diferença. O Corinthians tem também para esse jogo Léo Natel, outro jogador de velocidade. O próprio Marquinhos também não tem entrado muito bem, mas é mais uma opção ali para o ataque. Você tem o Luan também, de repente, um jogador para entrar no segundo tempo ali, tentar um lançamento, um chute de fora da área. Enfim, temos algumas opções. O Corinthians tem que usar todas as armas para tentar surpreender o Flamengo. Eu não acredito que o Corinthians vai ser um saco de pancada, que vai apanhar do Flamengo, como estão dizendo. Não, eu acredito que nós temos condições de fazer um jogo de igual para igual, assim como conseguimos também contra o Palmeiras, contra o São Paulo, que muitos consideravam e outras equipes candidatas ao título. O Palmeiras até é o candidato, tanto que está em primeiro lugar, mas nós fomos bem contra essas equipes, empatamos, poderíamos até ter vencido. E contra o Atlético Mineiro, que é outra equipe candidata ao título, nós também acabamos levando a virada, aí um dos gols foi de falta, mas jogamos de igual para igual, com equipes com elencos mais fortes que o nosso, principalmente do meio de campo para frente. Então eu acredito que o Corinthians tem sim condições de fazer um bom jogo. Acho que nós temos que fazer uma boa marcação. O Fábio Santos certamente vai ficar ali mais preso na marcação. Temos o trio de volantes e com isso eu acredito que o Fagner deve ter um pouco mais de liberdade, pelo menos quando o Corinthians estiver com a posse, para ajudar ali o Mosquito pelo lado direito. Então eu acho que o Corinthians tem algumas saídas aí que pode surpreender, mas não pode ficar só lá atrás se defendendo,
dando chutão para frente, deixando o Flamengo atacar, levando sufoco do Flamengo, aí realmente é praticamente impossível a gente conseguir alguma coisa positiva nesse jogo. Então eu acredito muito no Corinthians nesse jogo, meu palpite para esse jogo é 3-1 para o Coringão. E rapidamente vamos falar um pouco também das outras notícias aí do final de semana. Uma delas foi que a torcida fez mais um protesto no Parque São Jorge contra a diretoria, principalmente contra o Andrés, contra o Roberto de Andrade, Alessandro, pedindo a saída deles, de outros conselheiros influentes também, como Jassa, André Negão, cobrando muito a diretoria. A torcida acredita que se não fosse pressão deles, o Corinthians não faria esses investimentos que fez. Na minha opinião, está errado isso que a torcida está falando, porque na verdade o Corinthians está investindo agora e não no início do ano, não por pressão da torcida. O Corinthians tinha alguns jogadores aí com salários altos e outros nem tanto, mas que o contrato se encerraria no meio do ano, no caso do Otero, do Gemerson, outros jogadores aí que eu não vou lembrar agora. O contrato se encerrou, o Corinthians acabou se livrando diminuindo a folha de pagamento e com isso liberou espaço para a contratação de outros jogadores. E para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre o mercado da bola. Rodrigo Varanda está praticamente acertado com o Red Bull Bragantino. O Corinthians tem 70% dos direitos de Varanda, então falta definir aí a questão da porcentagem que vai ser vendida, se o Corinthians vai vender os 70%, se vai ficar com uma porcentagem de uma venda futura. O Bragantino vai pagar 2 milhões de euros, um pouquinho mais de 12 milhões de reais pelo Rodrigo Varanda. É mais uma revelação que estamos perdendo, né? O Claudinho, que já foi do Júnior do Corinthians, hoje ele está no Bragantino, aí a gente vê o sucesso que ele está disputando uma Olimpíada. É um jogador aí que vale hoje cerca de 30 milhões de euros, se não for mais, e agora estamos praticamente perdendo o Varanda, né? O Rodrigo Varanda, que com o Mancini teve algumas oportunidades, fez até um gol contra o Palmeiras, depois deu uma sumida, parece que teve alguns problemas disciplinares, de comportamento, acabou meio que afastado do grupo. Silvinho voltou a dar chance ali para ele treinar com o grupo, mas realmente com a chegada de Giuliano e Renato Augusto não teria mais espaço para ele. Só não sabemos se é o certo o Corinthians vender agora para o Bragantino, se não seria melhor de repente emprestá-lo para valorizá-lo e conseguir vender por um valor maior. A verdade é que praticamente está acertado, falta essa questão aí da porcentagem que o Corinthians vai ficar depois de uma futura venda. Isso aí deve ser definido nos próximos dias. Agora o Corinthians espera também vender alguns jogadores aí para conseguir arrecadar algum dinheiro aí, né? Já que o Corinthians está investindo aí nas contratações, tem uma dívida também aí milionária, então o Corinthians está precisando de dinheiro em caixa. A expectativa é que consiga aí arrecadar entre 50, 70 milhões de reais. Vai depender evidentemente de propostas. Os mais cotados para sair são Lucas Piton e Matheus Vital, que são jovens, né, e têm um bom valor de mercado, embora hoje não sejam titulares, então sempre tende a se desvalorizar um pouco. Piton tem sido sondado aí por equipes italianas, o Cagliari e também a Fiorentina demonstraram interesse no jogador, e como a janela para o exterior vai abrir agora em agosto, pode ser que recebam boas propostas e saiam. O Piton, o Corinthians tem 100% dele, então se vier realmente uma boa proposta, seria interessante o Corinthians vendê-lo, né, por uma boa proposta, ainda ficar com uma porcentagem caso ele se valorize depois de uma venda futura. O Xavier também é um jogador cotado para sair. O Xavier é reserva, não é um jogador assim muito bom, um craque de bola, nada disso. Então se vier aí uma proposta, sei lá, de 3 milhões de euros, de repente o Corinthians provavelmente deve aceitar. Não é um jogador assim muito difícil de você repor, né? Então esses três aí são os jogadores no momento mais cotados para sair. O Mosquito acho muito difícil, a não ser que alguém ofereça aí 10 milhões de euros ou mais, o Corinthians com certeza não vai vender o seu principal jogador. E o Luan, a grande expectativa é se o Corinthians vai receber alguma proposta pelo Luan, porque ele está sem espaço no Corinthians atualmente, ele nem, mesmo no segundo tempo dificilmente tem entrado, e com a contratação do Giuliano e Renato Augusto vai ficar ainda mais sem espaço. Como falso 9 ali no lugar do Jô também, o Silvinho não tem dado mais chances para ele.
Então a expectativa do Corinthians é que chegue alguma proposta do exterior, que seja da Europa ou da Ásia, enfim, e mesmo que não vier alguma proposta para a compra do Luan, até um empréstimo, o Corinthians provavelmente aceitaria, porque o salário do Luan é altíssimo, é entre 750 e 800 mil, já salário e luva junto. Então é provável que mesmo o empréstimo o Corinthians aceite sim. Então essas são as possíveis vendas que o Corinthians deve fazer para conseguir entrar algum dinheiro em caixa aí. O Corinthians também está contando com isso, por isso fez essas contratações. Com relação ao Roger Guedes, está indefinido ainda, ele tem tudo acertado com o Corinthians, já em termos de salário, em termos de tempo de contrato, tudo isso. Mas infelizmente o Xandão Lunengue está dificultando, ainda não acertou a rescisão com ele, está fazendo algumas exigências para liberá-lo, então ficou nesse impasse, aí o Corinthians não quer arcar com mais nada do que foi combinado, que seria simplesmente o salário do Roger Guedes e talvez alguma luva ali embutida no salário. Então tá nesse imbróglio, né? Algumas pessoas estão especulando, de repente, o Romarinho, parece que o Romarinho também está para ficar sem contrato. Acho que seria sim uma boa opção. O Romarinho, se não me engano, está com 30 anos, é um jogador bem interessante, ele pode jogar ali aberto pelas pontas, como também ele já mostrou em alguns jogos aí pelo time exterior, atuando mais como armador mesmo, um jogador interessante. Ele não tem assim tanta velocidade, não tem força, é uma característica totalmente diferente do Roger Guedes, mas acho que seria sim uma boa opção caso o Roger Guedes não venha, porque se o Roger Guedes vier, provavelmente o Corinthians já encerrou o ciclo ali de contratações e esperamos que o Corinthians consiga montar um time realmente forte e que consiga brigar por alguma coisa. Em termos de título realmente está muito difícil, não sei que o Corinthians consiga uma sequência de vitórias aí nos próximos jogos, serão jogos dificílimos, mas vamos torcer, rapaziada. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe, comente, faça críticas, elogios, sugestões e se inscreva no nosso canal. É isso aí, galera. E amanhã vamos conferir hoje vamos conferir nosso Coringão, torcer bastante, vamos acreditar, rapaziada, que dá sim, nosso time tem condições de vencer o Flamengo. É isso aí, galera. Timão na veia e vai Corinthians!